Hoje nós vamos falar de um tema que está bastante em evidência no mercado, que é o próprio blockchain. E quem aqui já ouviu falar de criptomoeda, transações né, não centralizadas? Pois é, está começando a fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque a gente começa a ter uma nova evolução no nosso ambiente de internet, que a gente passou pela Web 1, Web 2.0, e agora estamos na Web 3.0, onde a gente vai trabalhar com esse tipo de conceito que são as nossas transações. Mas, para a gente começar a entender, captar o que seria o blockchain, a gente precisa entender o que são dados. Começar a estruturar o que são dados e como é que a gente consegue trabalhar com eles. Primeiramente, a gente pode classificar nossos dados como três tipos de dados diferentes, que são os estruturados, que é o que a gente vê de forma mais comum, que são as nossas tabelas e colunas, e possui seus relacionamentos. Também trabalhamos com tipos de dados semi-estruturados. Aqui, quem já mexeu com MongoDB, quem já mexeu aqui com CosmoDB no SQL, nós conseguimos montar nossa estrutura, nosso banco de dados no formato de JSON. E também temos os nossos dados não estruturados, que são nossas. Quando a gente grava no nosso banco, vozes diferentes, sons diferentes, imagens, qualquer tipo de dado que não seja, vamos dizer assim, estruturado por letras. Além disso, a gente consegue salvar ele de diversas formas diferentes. A gente consegue trabalhar com um texto delimitado, que seria o próprio CSV, o JSON. Conseguimos trabalhar também com XML, blob, que seria binários, e outros tipos também, como Avro, Orc e Pact. E o mais comum, quando a gente utiliza, quando a gente cria nossas aplicações, é trabalhar com banco de dados, porque existe toda uma tecnologia por trás que ajuda a gente a organizar melhor esses dados e a gente ter uma performance melhor para evidenciar alguma informação nesse banco, e também a gente consegue escalar também de forma maior. Continuando nessa questão de dados, o que seria esse blockchain que todo mundo fala aí e que está na boca do povo? Blockchain é um tipo de estrutura de dados que ele trabalha com o conceito de blocos. Nesse blocos temos um hash identificador, que pode servir como o famoso Proof of Work, que antigamente existia dois tipos de validação de dados, Proof of Work, e também tinha a questão da mineração também, onde você utilizava seu poder computacional para descobrir hashes diferentes e assim validar transações. Temos a nosso bloco anterior, que o nosso bloco ele faz referência, por isso se chama blockchain, cadeias de blocos. E dentro dela temos todas as transações que a gente tem envolvendo essa blockchain específica. E como é que a gente consegue validar esses dados? Não sei se vocês lembram. E como exemplo aqui, como é que funciona uma transferência bancária hoje em dia? A transferência é realizada de um banco para outro. A gente emite um dado para o Banco Central e o Banco Central vai validar se a transação foi realizada ou não. Após isso, é transferido o dinheiro da minha conta para a conta de destino. E isso que eu estou falando aqui para vocês é exatamente o conceito de ledger centralizado. Por outro lado, temos outro tipo de validação em que não existe simplesmente um banco de dados central, mas sim vários bancos de dados que eles estão sincronizados
E a validação ocorre quando a maioria desses dados, eles concordam que esse dado é válido. E o que acarreta isso daqui quando a gente transforma em ledger distribuído? Não existe mais necessidade de a gente trabalhar com o Banco Central. Isso é um benefício muito grande, pois a gente não precisa confiar em um único banco de dados para verificar a veracidade de uma transação. Isso também torna mais seguro, pois somente se a maioria desses bancos de dados disser que está ok, vai poder ser aprovada a transação. E justificando o processo, imagine a gente falando do processo de uma blockchain, como é que funciona? Primeiro temos nossas transações. Quando a gente realiza essa transação, ela se comunica com a rede, com diversos computadores, e elas vão ser responsáveis pela aprovação ou não dessa transação. Sendo validado por esse ambiente, é criado um novo bloco e a transação é confirmada lá. Beleza? Tendo esse conceito sobre blockchain, conhecendo sobre blockchain, vamos conversar agora sobre nuvem, para a gente começar a entender qual é a relevância da nuvem para a questão da nossa segurança de dados. Fazendo um pequeno orçamento aqui, quanto é que custaria, por exemplo, um simples servidor de backup ou um servidor de firewall no mercado? Se a gente pegar um em segunda mão, ele é 2.980, mas para você dar suporte a ele, é muito caro. Provavelmente vai para uns 10 mil reais, 15 mil reais. Assim também, se eu pegar um servidor desse daqui, vocês estão vendo físico, de 39.989, daqui a 3 anos, a gente vai precisar atualizar nossa infra. Então, custo que é corrente na nossa vida e muitas vezes é desnecessário. E a nuvem ele foi criada com esse intuito, de a gente conseguir provisionar nossos recursos de forma granular e que a gente não precise ficar gastando mais com licenciamento, mais com espaço em disco, mais com memória, e a gente consiga escalonar conforme a nossa regra de negócio. E com isso nasceu o conceito de cloud computing, que é exatamente o quê? Aqueles servidores que vocês viram, a gente consegue levar ele para a nuvem. Também a gente consegue trabalhar com bancos de dados, servidores de bancos de dados, aplicativos que a gente utiliza no nosso dia a dia. A parte de aplicativos mobile também, a gente consegue fazer todo o gerenciamento, toda a pipeline, toda a construção dele através da própria internet. E também trabalhar com storage de arquivos. Vamos dizer que eu queira, por exemplo, um espaço para colocar minhas imagens, guardar todas as informações de um processo que eu tenha de auditoria. Eu não preciso criar um servidor para salvar essas informações. Eu consigo colocar no storage e guardar lá. E sempre que eu precisar, o intermediário vai acessar esses arquivos. E o que é de bom quando a gente trabalha com cloud computing? Existem 3 tipos de conceitos diferentes que a gente consegue trabalhar, que é a questão de nuvem privada, que basicamente, fazendo analogia para vocês, é aquela nuvem que eu tenho o meu quartel-general, ou seja, a minha matriz da minha empresa, e eu não quero somente salvar essa informação na minha matriz. Eu vou construir um servidor equivalente ou que aguente a pressão em um outro local e salva as minhas informações lá. Temos também a questão de nuvem públicas que temos nossos provedores, que é o Azure, AWS, Oracle e Google. Basicamente, se eu quiser, eu posso criar toda a minha estrutura lá e deixar lá. Mas existe um contexto de que, por segurança, por leis, LGPD e outras regulamentações, eu não posso ter tudo na nuvem. Então, a nuvem híbrida ela nasceu para suprir isso, que eu consigo conectar meu ambiente local com o ambiente de nuvem
e eles vão se conversar e nossas aplicações vão funcionar normalmente. E com isso, a gente também começa a trabalhar alguns conceitos diferentes, que é o IaaS, infraestrutura como serviço, e basicamente eu tenho o meu servidor local, onde eu tenho minhas VMs, eu acredito que é o pessoal mais antigo aqui conhece o conceito de VM, que é uma virtualização de uma máquina, e basicamente eu estou fazendo a mesma coisa, só que no ambiente cloud. Temos o PaaS também, onde a gente deixa de se preocupar com questões de servidor, questão de segurança, e a gente começa a se preocupar mais de como a gente vai construir, por exemplo, o nosso banco de dados, como é que a gente vai construir os nossos containers de aplicativos. E temos nossos softwares como serviços, que basicamente é o que a gente vê hoje em dia, o Google Drive, Office 365 e outros em que a gente não precisa gerenciar servidor nenhum, nem espaço. A gente só precisa manipular os nossos dados. E com isso a gente começa a trabalhar com uma gama muito grande de processos, entre eles, como eu falei a vocês, a gente consegue trabalhar com storage de diferentes tipos, onde a gente vai trafegar mais dados ou não. Conseguimos trabalhar com máquinas virtuais, com computação em nuvem, containers, redes, banco de dados em si, machine learning, inteligência artificial. Assim como a gente consegue trabalhar com questão de segurança da nossa rede. E lá vem a pergunta que é a principal da nossa palestra. Como é que a gente consegue unir o blockchain com os nossos provedores de nuvens? Atualmente, pode ser que exista mais, mas os mais conhecidos atualmente são esses dois aqui, ó. Amazon Management Blockchain e Azure SQL Ledger. Como é que funciona esse Azure Management da Amazon Management Blockchain? Basicamente, a gente vai escolher um framework qualquer de que faça manipulação do blockchain. A gente consegue chamar os membros para fazer parte da nossa rede e fazer a validação do nosso blockchain. Conseguimos também selecionar os tipos de nós que a gente vai trabalhar e fazer os deploys das nossas aplicações na própria rede. Por outro lado, a Azure SQL Ledger, ele vem com um processo diferente, que é basicamente o quê? Você ter a experiência de você trabalhar com o teu Azure SQL normal, ou SQL Server, mas por debaixo dos panos, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter uma estrutura de bancos de dados que vai ser guardado em storage, que vai fazer a função dos nossos blocos. E através dele, a gente consegue trabalhar com três tipos de tabelas diferentes, que é a tabela onde a gente vai ter a nossa visualização normal, como se a gente estivesse fazendo uma query normal. Temos uma tabela ledger, que ela vai ter as informações das transações, e uma terceira tabela que ela vai ter todo o histórico das nossas transações. Então, eu poderia fazer também a prática da AWS aqui, porém, eu não tenho todos os recursos da AWS, mas eu tenho do Azure. Então, consigo trabalhar com vocês com alguns comandos, e eu já preparei o ambiente para a gente rodar algumas queries e verificar como é que funciona a nossa aplicação, beleza? Deixa eu ver se é isso. Um minuto aqui. Quem quiser, eu vou passar para vocês o lab específico.
deixar aqui no chat, hein? Vou pedir para enviar. E vou acessar o meu ambiente do Azure. Cadê ele? Olha, create, azure.com. Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto, aqui é o ambiente do Azure, onde a gente consegue gerenciar nossos recursos. Primeiro lado que eu vou fazer com vocês, como é que a gente constrói esse Ledger, como é que funciona. Cadê? Basicamente eu vou vir aqui, cadê? TDC Ino, e vou criar um novo recurso. Deixa eu ver. Os uns. Ah, beleza. Aqui, pronto. Aqui mais. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Estão vendo melhor? Vou aqui em Azure, SQL, e ele já vai me aparecer aqui a opção de criar um servidor no Azure. Servidor não, banco de dados, no caso. A opção de criar o servidor vem aqui dentro dessa opção. Eu venho aqui, create. Tá carregando aqui. Não permitiu criar. Por que não permitiu? Pronto. Vai pedir aqui para criar um simples banco de dados. Aqui ele vai pedir algumas informações básicas desse banco de dados. Em que grupo de recursos que ele vai pertencer. Eu vou botar TDC online, TDC Ino. Aqui embaixo ele vai me perguntar que servidor que você vai utilizar. Eu já tenho um servidor aqui pronto, que é esse TDC Ino Ledger. E vou chamar aqui de TDC Ino, TD Ino. Que depois eu não vou construir ele todo mesmo. Mas vou mostrar o processo que você faz para criar. Vou selecionar essa opção aqui de não Elastic Pool, porque aqui ele vai começar a escalar o teu SQL, e a gente não quer isso, quer um banco de desenvolvimento. Tanto que essa parte de baixo aqui a gente também vai ter o desenvolvimento. Se você observar, vou botar aqui como local, e ele já me dá o custo do meu banco de dados. Ou seja, para desenvolvimento custa esse aqui, ó, 26, 25, mais algumas questões de computacional, gastos computacionais. Cadê? Rede, como é um ambiente de desenvolvimento, a gente não precisa se preocupar muito com o que ele vai acessar, e como ele está isolado aqui, mas eu vou botar a informação que eu quero adicionar meu IP local como participante na minha rede. E aqui, nessa próxima opção, ele vai me aparecer umas opções, como habilitar o antivírus para banco de dados. E nessa parte aqui é que a gente configura o Ledger. Clico nesse Configure Ledger.
E ele vai pedir para habilitar o banco de dados Ledger. E ele vai me dar duas opções de storage. Uma é para eu obter esses dados como confidencial, criptografado, e outro não. Ele só vai salvar lá no storage em um blob. Se eu clicar aqui, ele já deu uma opção aqui que ele criou. Se eu botar para aplicar, ele vai voltar para aquela tela e já vai estar verdinho. Beleza? E aqui basta seguir o processo normal de revisar e criar. E aqui ele vai criar o nosso banco de dados. Ele vai fazer a validação e vai criar o nosso banco de dados. Se tudo der certo, e é onde eu vou parar, ele deve mostrar tudo verdinho aqui e deve permitir com que eu faça o deploy. E aqui ele já iniciou o deploy no meu banco de dados. Só que eu já tenho pronto. Se eu verificar o que eu criei, cadê ele? TDC Hino. Já tem aqui o TDC Hino, que foi o que eu criei antes. E como é que eu faço para editar as informações aqui agora? Cadê TDC Hino? Ele criou o banco de dados. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar encontrar aqui, rapidinho. Pode ser com. Hum, grupo de recurso. Deixa eu ver se eu tenho live. Pronto, eu botei aqui em live. No Charge Account. Não, vou botar. Pelo jeito ele criou lá mesmo. Deixa eu ver se ele vai. Ele criou aqui. Só diminuir aqui que eu não tô vendo. Pronto, ele criou. Porque às vezes o Azure ele não mostra o recurso que já foi criado. Por isso que ele demora. Mas ele já criou aqui o banco da gente. Aqui é o lab que a gente utiliza para fazer a demonstração do Ledger. E tem algumas carries aqui que a gente vou mostrar a execução na prática para vocês. O que é que a gente vai criar aqui? A gente vai criar um novo banco. Vai criar um banco, no caso, no SQL. Deixa eu ver aqui o review. E tem essa opção aqui que chama Carry Editor. Basta a gente entrar com o nosso senha, que a gente usou ao construir o servidor. Cadê? Ele está pedindo para inserir o meu IP aqui. Adicionei. E agora, se eu chegar aqui. Cadê? Deixa eu passar aqui para cima. Entrei aqui nas minhas tabelas. Você pode ver que não tem nada. O que é que eu vou fazer?
Vou dar um Ctrl V naquela primeira query. E o que é que essa query está querendo falar aqui? Construa o meu esquema, que se chama account. Construa a minha tabela, que é account.balance. Dê um ID para ele, primeiro nome, segundo nome, o balanço. E essa parte aqui de baixo é que vai ativar o nosso banco de histórico do Ledger. Eu vou rodar aqui. E ele disse que a carry deu certo. Tanto que, se eu vir aqui agora, ó, deixa eu tentar atualizar. Result. Se eu atualizar aqui, ó, já aparece minha entidade Balance e Balance History. Beleza? E agora, o que é que eu vou fazer? Criei meu banco de dados e eu quero validar essas minhas 3 tabelas que eu utilizo para fazer a gestão do meu Ledger. E para validar ela, basta rodar essa query aqui. Cadê? De new carry. E vou rodar a minha segunda carry. Rodei ela aqui embaixo. E deixa eu ver como eu consigo aqui mostrar para vocês melhor. Foi criado uma tabela virtual chamada Ledger Table Name, que é o nome da nossa tabela. History Table Name, que é a segunda tabela que se chama Account Balance History. E temos essa terceira, que é a Ledger View Name, que é o que normalmente vai para nossa frente. Entende essas informações? Eu vou inserir alguns dados na minha aplicação, porque aí eu vou conseguir ver informações a mais do meu banco. Cadê? Cliente update. E aqui, ó, vou rodar essa query que vai adicionar 3 entidades, John Smith, Joe Smith e Mary Michael. E se eu chegar aqui agora e rodar, cadê? E vou rodar esse Jones aqui, que vai ser parte também. Eu já consegui alimentar a minha tabela com as informações onde eu vou mostrar a transação dos dados. Ele rodou aqui, se eu quiser ver uma query de tudo funcionando, vou dar um select top, rodar, e aqui, ó, eu consigo ver as informações dos dados adicionados. No caso, eu tenho Smith, Joy, Mary. Beleza? Com essas informações, o que é que eu vou fazer agora? Vou rodar uma outra query. Que vai fazer o update dos meus dados. Eu vou informar aqui agora o balanço do primeiro usuário, ele vai ser igual a 100. E para finalizar a nossa POC, eu vou verificar e auditar as informações do meu banco, que é essa daqui. Cadê? Essa última aqui. Com isso, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa parte do meu banco aqui. Não consigo. Mas, se você observar aqui embaixo,
e eu vou botar o maisinho aqui, ele vai dizer, cadê? Carry Sussor. O maisinho não funciona, para ver. Ele vai dizer o dado que foi realizado o commit de informação, o usuário que fez essa informação e o nome da pessoa que foi realizado, o balanço e, por último, a operação que foi feita. Foi feito um delete da informação anterior de Jones, com os 50 que ele tinha, e o valor que está agora é 100. Ou seja, ele não fez exclusão comum que se faz quando você gera uma query do nosso banco de dados. Ele manteve lá o dado. Só que ele criou uma tabela em que ele informou os tipos diferentes de operações que houve lá, e assim a gente consegue atualizar o balanço, fica invisível para a gente lá no quando a gente realiza o query no banco de dados, e a gente mantém nosso banco de forma auditável, certo? Terminando aqui. Peguei a informação aqui. Voltando para nossa apresentação, nós falar um pouco sobre mim. Eu fiz a primeira apresentação para vocês me conhecerem, agora eu vou falar um pouco sobre mim. Sou Cláudio Raposo, tenho algumas certificações na área de cloud. Essas aqui são minhas principais do Azure, ainda tenho algumas da AWS. Sou atualmente profissional da CWI e também sou idealizador do projeto Sertão Será Cloud, que é um projeto que visa o quê? Trazer conhecimento, trazer programação para as pessoas que estão longe da capital, das capitais do Nordeste. E quem quiser, podemos falar, podemos tirar nossas dúvidas depois ou agora, nesse resto de tempo que a gente tem aqui. E eu não tenho problema nenhum de conversar com vocês, a gente vai conversar tranquilamente, trocar ideia. E aqui eu deixo minha rede social para que vocês acessem. E também o Sertão Será Cloud está aqui também, beleza? Tá o meu canal. E quem quiser se inscreve lá, me adiciona no LinkedIn e vamos conversando.